Esse é aquele tipo de vídeo que eu chamo vocês para conversar. Ou seja, conversamos sobre o Wolverine, sobre os X-Men, conversamos também sobre o Demolidor. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a Panini. A Panini. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi e vamos ter uma conversa franca, digamos assim, sobre a editora que publica Marvel e DC, entre outros materiais aqui no Brasil. Quando a Panini começou a publicar os materiais da Marvel aqui no Brasil, o padrão de qualidade do produto era um tanto que interessante. Tínhamos mensais com um tamanho maior, capa cartonada, e o papel era LWC, sim, papel de luxo, papel de qualidade, né? Para manter e mostrar que tínhamos aí um padrão de qualidade bem bacana na publicação. Até porque a editora estava se apresentando e queria causar, né, uma boa impressão, igual o rapaz que chega lá para pedir para namorar, né, ou pedir a mão da moça em casamento, ele vai todo alinhado para causar uma boa impressão e por aí adiante. Vocês entenderam bem o que eu quero dizer. E isso durou aproximadamente 19 edições, dentro desse padrão maior com capa cartonada. Entretanto, para que o produto não ficasse mais caro, uma vez que custava o valor de R$ 6,90 essa mensal, aconteceu então que o tamanho diminuiu para o tamanho pro padrão americano, né? E a capa cartonada saiu, entrou uma capa revista com uma gramatura assim mais espessa, e o papel LWC continua em vigor. Posteriormente, a capa afinou, né, virou aquela capa revista mesmo, e o papel miolo virou o papel Pisa-Bright, o famoso papel jornal. Mas até então, Panini vinha fazendo um trabalho muito bom e ninguém lá reclamou lá muito, porque o papel mudou, haja vista que ela estava caçando caminhos, né, para que não estivesse aumentando o preço das coisas. Dito isso tudo, a Panini então investe em algumas tentativas, né? Nós temos encadernados em capa cartonada e papel LWC de produtos de materiais chamados clássicos. Então a Panini começa a publicar histórias do Superman, da Mulher Maravilha, dos X-Men, dos Vingadores e por aí adiante, do Homem-Aranha, dentro de um padrão chamado Os Maiores Clássicos, né? Seja lá do universo DC, seja do universo Marvel. E não só isso, a Panini então também faz uma tentativa de publicações em capa dura, chamado de Biblioteca Histórica Marvel. A questão é que essas publicações acabaram não dando muito certo, e não deram muito certo por uma razão muito simples. O que acontece, eram caras para o período, bastante caras. Por exemplo, a Biblioteca Histórica Marvel do Incrível Hulk saiu em 2008 ao preço de R$ 42,00 por 6 histórias. Se hoje a gente acha meio caro o negócio, na época era caríssimo, né? Então eram encadernados que custavam de R$ 50,00 para cima, e esses R$ 50,00 para cima era muito mais difícil de ganhar do que é hoje. Então, na minha opinião, são tentativas interessantes de produtos que acabaram no final sendo cancelados, justamente porque não venderam o que se esperava. E não vendeu, na minha opinião, porque talvez não fosse o momento certo de fazer essas tentativas. Mas até então a Panini tem um leque, um menu para a gente um catálogo, né, de publicações que vai se mantendo um padrão de qualidade bem interessante, né? Até porque a gente tem aí raros erros de revisão, raros erros de português, né? E as publicações mantêm um padrão de atraso para poder chegar nas bancas, mas isso não acabava sendo o maior problema do mundo e todo mundo levava numa boa, né? Houve ocasiões, inclusive, de haver uma pequena redução de preço, essas coisas assim, e a Panini foi se adaptando ao mercado e ao que tinha diante dela, e foram sendo criados outros materiais que ela foi fazendo teste e acabou funcionando, como por exemplo Gotham, né, que foi um material em capa dura que deu muito certo, várias publicações da Vertigo, né, também saindo em formatos de encadernado, né, as edições de luxo como Marvel Deluxe e por aí adiante, né, Lanterna Verde Sem Medo, entre outras, que acabaram dando certo, e a Panini então acabou deixando de lado os maiores clássicos, bem como a Biblioteca Histórica Marvel, e foi investindo em outras
em outros formatos, né, justamente para atender uma demanda, haja vista que chegou um momento em que a economia do Brasil estava funcionando um pouco melhor e o poder aquisitivo também da gente estava bom, então a gente aproveitou e começou a consumir mais, eles também começaram a oferecer mais produto, o colecionador começou a consumir mais ainda e por aí adiante, e criou-se, por exemplo, uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar que não gosta, né, que é a coleção histórica Marvel, né, bem como as lendas do universo DC, né, que acabaram substituindo tanto a biblioteca histórica Marvel como também os maiores clássicos. E todo esse bojo de publicações e por aí adiante vão mostrando uma editora que consegue conversar, se não tem o melhor diálogo com o leitor, ainda tem um diálogo possível, né? Procura de alguma forma manter uma qualidade boa nos seus produtos, né? Há alguns reajustes que não são lá uma coisa horrorosa que você consegue acompanhar numa boa, né? Hoje, por exemplo, né, a gente acabou vendo as mensais parar de ser publicadas naquele papel, o jornal, e virou o papel LWC. Agora há inclusive mensais ou materiais periódicos que vão vir com capa cartonada e papel cochê, né? Então a gente está vendo aí mudanças que foram acontecendo com o passar dos anos. Mudanças boas, outras não tão boas assim, outras ruins. Mas o que acontece é que dentro desse desenvolvimento todo, hoje a Panini passa por um problema. A Panini passa por um problema de qualidade de produto, né? Não poucas vezes nós temos visto aí questões de cadernos trocados dentro das revistas, né, ou dentro dos encadernados, e aí a gente escuta coisas do tipo que isso é culpa da gráfica, quando não é culpa da gráfica, é culpa da editora, e é culpa da editora porque gráfica nenhuma me vende produto, quem me vende produto é a editora, então a culpa é dela, e ela que tem que assumir suas culpas, dentre elas procurar, quem sabe, né, fazer uma checagem maior, né, naquilo que está chegando na mão dela enquanto produto. Não só isso, a gente está tendo aí problemas com balões sem falas, quando não balões trocados, quando não falhas violentas de revisão, erros ortográficos, dentre outros problemas de uma editora que também, de certa forma, cortou bastante a sua conversação com o leitor, tornando-se hoje alvo de muitas críticas. O que deveríamos fazer então? Deveríamos, quem sabe, todos pararmos de comprar produtos da Panini. Entretanto, isso também, na minha opinião, não funciona. Então, o que a gente tem que fazer? Ora, sabemos que há um passado bacana, sabemos que é um passado recente, inclusive, onde a gente tem as nossas queixas, mas ainda é uma coisa suportável, e é de um tempo para cá que a coisa tem sofrido aí esse monte de coisa desagradável que a gente tem visto, né? Preço abusivo, aumentos inexplicáveis, né? Como, por exemplo, como pode, né, aquela velha história da Thor custar R$40, um Senhor Milagre custar 23, né? Sendo que é um produto muito similar em termos de tamanho e tudo mais, e a falta de transparência da editora e coisas assim complicadas que têm acontecido, como, por exemplo, né, o Levi Trindade falar uma coisa, a editora falar outra, a Amazon falar outra, e aí fica aquela coisa de um desmente o outro, né, e fica naquela situação de quem é que está falando a verdade, o que está acontecendo realmente, e tem, entre outros problemas que têm surgido dentro da Panini, e que, infelizmente, né, tem feito pessoas, por exemplo, querer parar de consumir os produtos. Outros já têm dito que não têm consumido, eu continuo consumindo, e tem gente que tem reclamado, né, por exemplo, da gente reclamar e ainda comprar. Entretanto, porém, eu continuo comprando as mensais que eu acompanho, ou encadernados que me interessam e que fazem parte de coleções que eu estou fazendo, porque, enfim, é o produto que eu tenho em mãos e eu vou continuar comprando. Não acho que a solução do mundo seja isso. Eu acho que o que a Panini precisa fazer é parar, sentar, conversar. Se há uma demanda muito grande de publicações e a Panini não está dando conta de fazer um trabalho com excelência dentro dessa demanda de publicação, tem que diminuir o volume
de publicação para poder dar conta, sabe? Ou contratar mais gente para poder dar conta. Das duas, uma. Precisa de um cuidado maior com aquilo que está fazendo, precisa de uma comunicação maior também com os leitores. Hoje, em pleno século XXI e dentro das questões que nós vivemos, é inadmissível uma empresa que não tenha uma comunicação adequada com seus clientes, e a Panini infelizmente não tem, né? E ela precisa consertar isso. Parece às vezes que ela está lá no século XIX, no século XX, ela precisa de fato voltar os olhos para aquilo que está acontecendo hoje e se atualizar, se modernizar, sabe? Criar caminhos de comunicação, pedir desculpa quando está errada, sabe? Não é ruim. Aliás, teria evitado muita ira, né? Pego, por exemplo, lá no site da Panini ou ainda lá no Facebook, soltado uma nota dizendo: nós pedimos desculpas aos nossos leitores por causa do erro nesse, nota de esclarecimento, o produto tal foi anunciado com preço tal e saiu com preço tal, por causa disso, sabe? Mesmo que fosse uma coisa que você fala assim: rapaz, eu não estou acreditando muito nisso, mas ela está tentando dar algum tipo de satisfação. E essa coisa de não dar nenhum tipo de satisfação é que tem feito a maioria de nós estar profundamente aborrecido com uma empresa que outrora nós elogiávamos, né? Nós elogiávamos, e isso é complicado. Inclusive, participei muito do fórum da Panini, quando ela tinha um fórum lá que era legal, conheci um bocado de gente, um bocado de colecionador, e a gente trocava ali muitas mensagens ali, aprendíamos muito sobre quadrinhos uns com os outros, né? E são todas coisas que hoje que o fórum não existe mais, a comunicação com o leitor é pífia, a qualidade do produto caiu. Então, quando isso acontece com uma empresa, né, igual a gente criticou tanto também a Saraiva por causa de várias questões aí da sua forma de administração, isso no final acaba prejudicando a empresa, né? Então, cabe eles, na verdade, sentarem e pôr a mão na consciência e falar assim: a gente tem que corrigir essas coisas, a gente tem que rever isso daqui, esse, e a gente tem que recolher esse material que está com defeito, soltar uma nota na internet falando para o pessoal que está com material com defeito para entrar em contato com a gente, que a gente vai repor, e por aí adiante, né? Porque não precisa necessariamente, na minha opinião, ir lá na livraria onde comprou, sabe? Pega e entra em contato, você que tem o produto, entra em contato com a gente, manda o produto com defeito pra gente, que a gente manda para você o produto ajeitado e tudo bonitinho, e vai estar tudo certo de novo com vocês, porque o nosso prazer, a nossa alegria é ver você satisfeito com o que nós estamos fazendo. Então, essa satisfação é que faz a gente falar bem, né? É o que faz a gente falar bem de uma empresa, né? A gente está satisfeito com aquilo que nos é oferecido, até porque nada nos tem sido dado de graça. Mas a Panini está nessa, né? Num momento ruim, numa fase ruim, que eu espero que seja uma fase que termine logo e eles retomem a qualidade do produto deles, a qualidade do trabalho deles, que outrora sim foi boa, mas no momento não é. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. For fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar o canal, link na descrição do vídeo. Faça parte também do nosso grupo lá no Facebook. Sua presença é indispensável. Link também na descrição do vídeo. No mais, deixe sua opinião aí nos comentários sobre o que você está achando dessa atual fase da Panini. Você concorda comigo, discorda? Uma hora foi bom realmente ou sempre foi ruim na sua opinião o serviço? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom, e saber a opinião de vocês para mim também é sempre muito bom, porque eu cresço muito lendo os comentários de vocês. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.